E aí, Resistência? Aqui é o Rogue, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vou falar sobre o Zatch Bell Card Game. Um jogo que eu acho muito legal. Tem gente aqui do canal que pensa em conhecer, e eu acho que deve ser mais conhecido. Então esse é o primeiro vídeo de uma série para falar sobre o jogo, como jogar, e começar a falar sobre as cartas, sobre os tipos de carta. Primeiramente, vou falar sobre as cartas de Mamodo, que são os principais cartas que exercem as ações do jogo. Eles são colocados no espaço com o nome Mamodo e um pouco sobre eles. Eles possuem um nome, eles possuem habilidades, como por exemplo, essa versão do Zatch Bell tem um efeito in play, que você ativa, no caso ele é ativado enquanto essa carta está em campo, você não precisa declarar nem pagar nada por ele. Existem outros efeitos, como por exemplo, esse Zatch Bell tem um efeito que você paga um MP para ativar, paga um custo. Esse outro Zatch Bell tem um efeito Declare to Use, que você simplesmente declara e não paga nada para ativar. E essa outra versão do Zatch Bell tem um efeito Send to Discard Pile. Você sacrifica esse Mamodo e ativa o efeito. Esse é o custo para ativação. Esses efeitos que você ativa, você só pode ativar uma vez por turno, seja no seu turno, seja no turno do oponente, a menos que a carta diga o contrário. Alguns efeitos podem ser ativados mais de uma vez e alguns outros só pode ativar uma vez por jogo, mas isso vai estar tudo no texto da carta. Existem Mamodos que são transformações, como por exemplo, Zatch Bell Hausaruk State. Tem o texto, essa caixinha em cima que diz: essa carta é colocada em cima do Mamodo depois que o feitiço Hausaruk é jogado. Então, por exemplo, eu coloco esse meu Mamodo em cima dessa outra versão do Zatch Bell. E aí permanece o efeito de cima, que é desse Mamodo, e é somente assim que ele pode ser jogado. Não pode ser jogado diretamente no espaço vazio. Outro tipo de Mamodo que é muito interessante são os Mamodos Stone Tablet. Eles têm um símbolo no canto superior esquerdo, que é esse círculo com um caractere, ele está com uma pedra. O Mamodo regular não possui essa pedra. Esses Mamodos Stone Tablet são um tipo diferente de Mamodo. Quem acompanhou o mangá ou o anime conhece. E existem alguns efeitos que são ativados somente para esse tipo de Mamodo, seja um efeito regular ou não, algo positivo ou não. Existem também os Mamodos Dual, são Mamodos que eles têm dois nomes e eles devem ser jogados quando você sacrifica um desses dois Mamodos. Por exemplo, esse é o Zatch Bell e o Kanchome. Então você deve enviar para o descarte um Zatch Bell ou um Kanchome para poder jogar essa carta. E aí ele conta. O nome dele é Zatch Bell e Kanchome. Ele pode ter um parceiro tanto do Zatch Bell quanto do Kanchome, e ele pode usar os feitiços tanto do Zatch Bell quanto do Kanchome. Isso é muito legal. Existem também os Mamodos Versus, que é muito parecido. O conceito é basicamente o mesmo dos Mamodos Dual. Eles devem ser jogados sacrificando um dos Mamodos. Por exemplo, esse é o Zatch Bell versus Brago. Você deve mandar para o descarte um Zatch Bell ou um Brago para poder jogar essa carta. E aí ele conta como os dois, pode ter os parceiros dos dois e usar feitiços dos dois, o que é bem bacana dependendo do seu deck. Mais um tipo de Mamodo que existe são os Mamodos S. Chegaram na nova coleção. Eles são colocados também em um Mamodo regular, mas eles têm esse efeito. Vamos supor, coloca ele aqui embaixo, no caso em cima de um outro Zatch Bell, e ele mantém o efeito do Mamodo que está embaixo. Ou seja, ele tem o efeito normal dele e ainda consegue usar o efeito do Mamodo que está abaixo. Algo que esse Mamodo transformado não conseguiria fazer. Esse Mamodo S consegue. Sobre os Mamodos, é importante falar ainda que todos eles têm um poder que é interessante, vai ser utilizado na hora da batalha, e logo abaixo diz o nome do parceiro, que eles devem estar associados a ele. Porque os parceiros são outro tipo de carta do Zatch Bell, eles são colocados nesse espaço aqui, e tanto no Mamodo diz qual é o parceiro que ele pode ter, quanto o parceiro diz qual é o Mamodo que eles devem estar associado. Os parceiros têm alguns efeitos, o principal deles é enviar para o descarte.
você sacrifica a carta para ativar o efeito, mas existem alguns outros que têm efeitos in play, seriam efeitos permanentes, como essa outra versão do Kill. Sobre os Mamodos dual e os Mamodos versus, é importante declarar que Zat Bell e Brago, eles podem ter o parceiro do Zet, que é o Kill, ou o parceiro do Brago, que é a Sherry, mas somente um parceiro pode estar associado com um Mamodo ao mesmo tempo. Então, nessa carta Zat Bell vs Brago, eu posso ter um Kill equipado a ele, mas não posso ter o Kill e a Sherry ao mesmo tempo. E nem posso ter dois kills associados a esse Mamodo ao mesmo tempo. Somente um parceiro por Mamodo, a menos que algum efeito diga o contrário, que permita isso. Sobre mais um tipo de carta, nós temos os feitiços. Os feitiços eles são utilizados nas batalhas, como por exemplo, esse aqui é o Zaquer. Ele tem um custo no canto superior direito, tem o número 1, é o custo em MP que você paga para ativar. Esse símbolo A indica que ele deve ser utilizado quando você é o atacante, somente quando você é o atacante. Do lado do nome Zaquer existe o símbolo trovão, que seria o elemento desse feitiço. Nem todo feitiço tem elemento. Na verdade, a maioria nem tem. Mas esses elementos são importantes, já que tem alguns efeitos que beneficiam ou prejudicam os feitiços elementares. O efeito dos feitiços, por exemplo, como esse que é simples, diz o seguinte: cause dano no livro de feitiço do oponente quando você vence a batalha como atacante. E esse dano ele está no canto inferior direito, que é o símbolo do livro com o número 1. Ou seja, quando você vence a batalha como atacante, você pode causar dano de uma página no livro do oponente. Essa parte de dano e de combate eu vou falar em outro momento. Mas sobre a carta de feitiço, ela tem esse efeito de dano e ela tem o efeito de poder também, que está no canto inferior esquerdo. O poder dessa carta é de 3.000, ou seja, quando o meu Zat Bell usou essa carta, somou os 4.000 de poder dele com os 3.000 do Zaquer, totalizando 7.000. E isso é interessante em uma batalha, por exemplo, que eu vou falar mais em outro momento. Existem feitiços que são de defesa, como por exemplo o Rashield. Você pode utilizar ele somente quando você é o defensor. Por isso que ele tem o símbolo D, ao invés da letra A, logo abaixo do seu custo. E aí, da mesma forma, ele é um ataque, um feitiço que tem elemento, ele tem um efeito de causar um dano no oponente quando você vence a batalha como defensor. É um efeito counter, um efeito que já te protege. E aí esse feitiço também tem o dano de uma página e também adiciona poder. Você usa ele para se defender de um ataque, por exemplo. Existem feitiços que são de ataque e de defesa. Você pode utilizar eles quando você é o atacante ou quando você é o defensor. No caso do baú zaqueiro aqui, por exemplo. Seria essa diferença de um para o outro. Existem alguns feitiços que eles são no battle, eles têm esse terceiro símbolo logo abaixo. Quando você usa esse feitiço, ele não é utilizado durante uma batalha e o seu oponente não pode responder com o feitiço por conta disso. Ele é como se fosse uma ação, como se fosse jogar um amodo ou ativar um evento. E aí pode ver que no lugar do poder tem um nome especial, já que ele não aumenta o poder, não é utilizado numa batalha. Ele vai ter outros efeitos. Existem alguns outros feitiços que qualquer Mamodo pode utilizar. No caso do Zaquer, somente o Zat Bell pode utilizar o Zaquer. Na verdade, todos os outros, Rashield, Balzaqueiruga, somente o Mamodo que possui esse nome pode usar esse feitiço, a menos que algum efeito diga o contrário. Mas existem outros feitiços que qualquer Mamodo pode usar. Por isso tem esse texto Command ao Mamodo. Sobre os feitiços, basicamente é isso. Falar agora sobre outro tipo de carta, que são os eventos. Apesar dos feitiços serem ataques, os eventos são mais as cartas de magia do Zat Bell. E da mesma forma que os spells, eles têm um custo para sua ativação. Eles não são ativados no campo, eles são ativados no livro. Você mostra ele do seu livro para o oponente e ativa. No caso dessa carta, The Will to Protect, ele é de custo zero e você só pode utilizar quando você é o atacante. Já esse outro feitiço, Naomi's Help, ele é de defesa, você só pode utilizar ele quando você é o defensor, e ele também tem custo zero. Já esse outro feitiço, Vulcan 300,
no caso, evento, ele tem um custo 3 e você pode usar quando você é o atacante ou quando você é o defensor. Pode ver que esses eventos são meio que cenas do anime ou do mangá, então é algo bem engraçadinho, né? Algo tão relativo à luta dos Mamodos, como o livro e os feitiços. Outro tipo de cartas do Zatbel que é interessante são as cartas Majestic 12. Essas cartas elas são jogadas fora do campo de batalha, você coloca eles em qualquer lugar fora, e eles são muito parecidos com os Mamodos. Eles têm alguns efeitos de enviar para o descarte, efeitos in play, efeitos sacrificando, enfim. Você pode utilizar esses efeitos no seu turno ou no turno do oponente. E aí, basicamente é isso. Existem poucas cartas Majestic, apenas 13, mas é interessante conhecer. E dá para ver que o contorno deles é diferente, é um contorno roxo. E existe outro tipo de carta que chegou nessa coleção nova, que eu acho que é uma carta promocional, né, o Kiremaru. Existem duas dessas cartas. Eu não sei se ele é meio que um garoto propaganda do Zatbel ou do Game Boy, do jogo de Game Boy que chegou. Mas enfim, ele também é jogado fora do campo de batalha. Ele parece um Mamodo, mas não é um Mamodo. E, bom, ele ativa o efeito dele, como por exemplo enviar para o descarte do lado de fora do campo. Basicamente é assim que funciona. E esses são os principais tipos de carta do Zatbel, o básico para conhecer do jogo. É bem interessante, bem legal mesmo. E nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre como jogar, como conduzir uma batalha. Então deixa um like, comenta. Vou deixar na descrição o link para o grupo do Discord, para quem quer jogar, quer conhecer um pouco mais. E também o link falando sobre o vídeo que eu fiz sobre Zatbel antes. Então é isso aí, pessoal. Conto com vocês e até a próxima.